E, né, para finalizar essa questão introdutória, eu quero trazer uma informação importante, né, porque dentro, né, da questão das versões, tá, do Antigo Testamento, nós temos pelo menos duas versões mais conhecidas e de grande importância, tanto para a questão da tradução até que chegou a nós, né, no português brasileiro, em outras línguas latinas, mas nós vemos que houve duas, pelo menos duas versões ao longo da história da igreja, né, que trouxe para nós, né, essa facilidade para que a Bíblia fosse traduzida, né, para os mais diversos idiomas. É importantíssimo nós conhecermos as línguas de origem. Algumas pessoas podem dizer, pastor, mas eu preciso da Bíblia só em português mesmo, porque eu não sei falar esses outros idiomas. Mas eu queria te ensinar isso. É importante a gente entender e buscar a questão da origem, até porque existem expressões que elas aparecem, né, do nosso modo de falar hoje, que não que ela não foi dita daquele jeito, mas quando a gente vai no original, a gente consegue enxergar isso com amplitude maior. É como se você estivesse observando algo de longe. Se você olhasse no horizonte, né, e vesse, né, vamos supor, um animal lá a 1 quilômetro de distância de você, você consegue ver aquele animal. Se você tem uma boa visão, você consegue identificar que animal que é. Mas se eu te der um binóculo, você vai conseguir ver com mais detalhes, né, com mais propriedade. E isso é o que acontece. Quando nós vamos indo por original, é o binóculo que vai chegando mais perto, tá, daquilo que Deus fala e tem falado conosco a cada dia. Mas não impede de nós estarmos vendo a mesma coisa. Ou seja, é uma verdade, não existe nada contraditório, mas sim uma questão de profundidade, uma questão de aprofundar o conhecimento, tá bom? Então é importante que você saiba disso. Então, dessas duas versões, né, onde foi usada para essa transliteração, nós temos, né, aí a Vulgata, né? A Vulgata foi uma tradução feita do grego para o latim, né? E a partir dessa Vulgata é que nós temos muitas das nossas Bíblias traduzidas aí para o contexto das línguas latinas, tá bom? Mas antes da Vulgata, nós temos aí a versão, né, da Septuaginta, tá? Também conhecida como a versão dos 70, né? Que foi uma tradução encomendada, né, e foi feita por 72 anciãos das tribos de Israel. Estes homens traduziram, né, o texto do hebraico, tá, para o grego. Então, o grego naquele tempo era uma língua franca, né? O que é uma língua franca? Uma língua falada no mundo antigo, assim como hoje nós temos aí o inglês, né, que é uma língua difundida, bem conhecida. Então, naquele tempo era o grego. Então, foi encomendado por um imperador a tradução, tá, do Antigo Testamento hebraico para o grego, de maneira que fosse traduzida por rabinos, por homens, né, que realmente conhecia o hebraico, para trazer aí, né, um conhecimento profundo sobre tudo isso, né, e trazer uma originalidade das escrituras, tá bom? Então, quero aqui só deixar essas informações importantes para o nosso estudo, né, ao longo desse período onde estaremos estudando o Antigo Testamento, tá bom? Então, grave isso daí na sua mente, que nós temos muito para aprender. Então, vamos lá? Nosso estudo de hoje é sobre Gênesis, tá? O primeiro livro da Bíblia, tá? Nós vamos estar falando aqui sobre como é importante, né, eu e você ter a visão, né, geral e a ênfase que esse livro dá acerca dos começos, tá? Essa palavra Gênesis, ela é uma palavra
né, de origem hebraica, né, que é traduzido, ou seja, transliterado como a origem, tá bom? Como o começo de todas as coisas. Nós precisamos também, né, conhecer mais o nosso Criador. Então, à medida que a gente for estudando o livro de Gênesis, você vai entender isso, a importância de nós compreendermos como que Deus formou todas as coisas, qual o propósito de tudo isso, para que a gente possa, né, viver melhor. E, por fim, louvar ao Senhor pelos seus atributos. O que é atributos? Né? Atributos são características, tá bom? Então, Deus tem características que só Ele tem. Por exemplo, a onisciência, tá? Todo conhecimento. Então, a onisciência é um atributo de Deus e só Deus tem esse atributo. É chamado de atributos incomunicáveis, tá? A onipresença, Deus está em todos os lugares. O que é estar em todos os lugares? O Senhor, ele está presente em tudo, todos os lugares do mundo. Ele está presente no céu, ele está presente na terra, ele está presente até no inferno, ele está presente em todos os lugares. Nosso pastor, até no inferno, sim, ele está presente, mas não quer dizer que ele manifesta a sua presença. Existe uma diferença entre a onipresença de Deus e a manifestação da glória de Deus, a manifestação da presença de Deus. Então, Deus, ele está em todos os lugares, né, ao mesmo tempo, mas ele manifesta-se, né, somente naqueles lugares onde as pessoas o buscam. E é por isso que a Bíblia vai nos dizer que onde estiver reunidos 2 ou 3, no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, está falando aqui sobre uma manifestação da presença. Estar no meio está trazendo a ideia da manifestação da presença de Deus, tá bom? Então vamos lá, né? Como nós temos dito, né, e sempre eu coloco aí para os irmãos, eu vou estar disponibilizando aí também no vídeo, né, a nossa visão panorâmica do livro aí, onde traz as informações básicas, tá bom? Onde a autoria, né, deste livro, né, segundo a tradição judaica e também segundo os pais da igreja, não há dúvidas, né, de que esses livros sejam atribuídos a Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, e esse é o primeiro deles, que é o livro de Gênesis, o livro dos começos, tá? Então, o autor do livro de Gênesis é Moisés. A data aproximada de que esse livro foi escrito por volta de 1440 a.C. Então, por isso, né, a gente vê aí que todo o Antigo Testamento está contando, narrando uma história de aproximadamente 2000 anos, tá, antes de Cristo. Então, acredita-se que, né, a data provável, tá, dessa história seja em 1440 a.C. O local em que foi escrito, né, foi no deserto, tá? E o alvo, né, deste livro é o povo de Israel, né? E o versículo, né, que seria o versículo chave, ou seja, aquele versículo que traz ali a realidade do que seria, né, o resumo desse livro, é o primeiro versículo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ou seja, estamos falando do princípio da criação, o princípio de tudo que Deus formou. Então, esse versículo, né, é o versículo chave. Por quê? Porque o livro de Gênesis vai tratar sobre esse assunto, tá bom? E a palavra-chave, né, é exatamente essa, começo, tá? Vou estar também deixando aí disponibilizado para os irmãos por alguns minutos, né, o esboço, tá? Então, se nós pegarmos aí o livro de Gênesis, nós podemos dividir ele, né, em pelo menos 2 partes principais, tá bom? Então, se nós formos fazer uma divisão de Gênesis, nós vamos dividi-lo em 2 partes, né, principais. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós vamos falar sobre uma temática, que é a origem de todas as coisas.
Então, do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 11, você vai ver a origem de muitas situações, de muitos acontecimentos. Então, esse pedaço do livro de Gênesis trata sobre esse aspecto. Já do capítulo 12 até o capítulo 50, porque o livro de Gênesis tem 50 capítulos, fala sobre as históricas dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó, né? E esse livro finaliza com a história de José, que é filho de Jacó, né? Qual foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo, é levado para o Egito e se torna o governador do Egito. Então nós vamos ver que no final desse livro também vem a história de José. E alguns teólogos, alguns historiadores, vai atribuir José como sendo um dos patriarcas também, né, por ser descendente de Jacó. Mas, né, esta seria as principais divisões, tá, desse livro e com certeza, né, sobre isso que nós vamos estar falando aqui. Então, dentro, né, da imagem que eu vou estar colocando aí para os irmãos, podem observar aí que dentro dessa primeira parte que fala sobre a origem de todas as coisas, observe, Gênesis 1 e 2 vai falar sobre o quê? Sobre a criação do mundo, a criação, né, das estrelas, a criação dos mares e etc. Né? Toda a criação de Deus, a criação dos animais, das árvores, e depois vem a criação do homem. Então, capítulo 1 e 2 vai falar sobre a criação. Capítulo 3 até o capítulo 5 vai falar sobre a queda, ou seja, vai falar sobre o período em que, desde o primeiro erro, desde a queda de Adão e Eva, e as consequências daquilo que veio posterior a esse erro, ocasionando vários outros erros ao longo desse caminho. A gente vai ver falar sobre o primeiro homicídio, a gente vai ver falar sobre diversas situações, né, diversas falhas que acontecem dentro desse aspecto, né, falhas da humanidade, do capítulo 3 ao 5. No capítulo 6, né, então vai vir o juízo de Deus, vai vir o dilúvio, tá? É quando a raça humana se corrompe a tal ponto onde o Senhor, né, vem e traz, né, ali o dilúvio e promove a oportunidade de salvação para aqueles que querem, tá bom? Depois nós vamos ver em Gênesis 10 e 11, né, falar sobre a Torre de Babel, né? Nós vamos ali ver o episódio em que Deus desce para confundir as línguas, porque o homem não entendeu o seu propósito, tá bom? Então o livro de Gênesis aí nessa primeira parte fala sobre fatos, ou seja, aquilo que aconteceu, a criação, a queda, o dilúvio, né, e também a Torre de Babel. Depois nós vamos ver aí as fotos, ou seja, exatamente falando sobre a questão de pessoas, né? Então estamos aí vendo Gênesis 2, do 12 até o Gênesis 25, vai contar a história de Abraão, o chamado do Senhor, o período, né, que Abraão peregrinou. Depois vai falar sobre Isaac, do capítulo 26 ao capítulo 27, como tudo começou, qual foi o tempo, né, que Isaac peregrinou. Depois vai falar do capítulo 28 ao 36 sobre a história de Jacó, né, desde o seu nascimento, né, tudo aquilo que aconteceu, até, né, que começa a história de José, do capítulo 37 em diante. Né, nós vamos ver a história de José sendo narrada até o capítulo número 50, que é quando José morre, né, ali no Egito, e depois, né, no próximo livro, o livro do Êxodo, né, já começa, né, a tratar de um assunto depois desse período que José morre, né, outro faraó assume o reinado do Egito. Esse faraó se esquece, né, daquilo que havia feito com o povo de Deus e começa-se então um período, né, de escravidão, né? Esse período de 400 anos de escravidão em que o povo viveu ali no Egito, né, inicia-se a partir daí. Então aqui nós vemos um esboço de como se divide, tá? E é importante, queridos, que esse esboço não fique aqui só para me falar, tá?
eu quero te direcionar a ler a Bíblia com essa visão. Pega esse esboço baseado nessa e você interprete isso, entenda isso. Cada parte dessa, nossa, aqui fala mesmo sobre a criação, aqui fala mesmo sobre a queda, porque você saiba cada assunto tratado ali, tá bom? Então, nós podemos dizer também que Gênesis, né, é o livro dos começos, né? Como eu disse aqui, do capítulo 1, né, até o capítulo 12 aí você vai ver, né, uma série de assuntos importantes sobre os começos. Então, se o livro Gênesis fala sobre começo, então nós precisamos entender que começo que é esse, tá? Como eu disse, no capítulo 1 você vai ver o começo do mundo. Depois você vai ver o começo da raça humana, tá? No capítulo 1 e 2. No capítulo 2 também nós vamos ver o primeiro casamento, ou seja, o padrão de Deus para mim e para você está aqui. O padrão de Deus para a raça humana está aqui. Depois no capítulo 3 vem uma narrativa falando sobre o começo do pecado. Como o pecado começa? O que acontece? O que me leva a pecar? Né? Gênesis 3 fala exatamente sobre isso. E às vezes a gente não para perceber isso. Não é só a história de Adão e Eva, não é só a história de um casal que estava ali com tudo perfeito e que comeu de um fruto e que isso, né, trouxe a consequência do erro e tudo mais. Não, a gente precisa entender, né, todo esse contexto. Deus tinha feito tudo perfeito, tinha dado tudo que eles precisavam, mas eles escolheram desobedecer. E desobedeceram por quê? Porque desejaram, porque tiveram vontade, queriam experimentar, né? Então, e não entenderam que havia ali, diante de Deus, o Senhor havia feito uma aliança. E a aliança ela é um compromisso inquebrável, né? Então, Deus havia feito uma aliança com o homem, dizendo, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim livremente, mas não coma da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, quando eles fazem isso, eles agora então desobedecem, né, ao Senhor. Então, nasce o pecado. Então, o pecado, o fruto proibido é a desobediência. Quando eu e você desobedecemos a Deus, seja em qual área for, nós estamos voltando aqui, né, e vendo como que nasce o pecado no coração do homem. Então, por que é importante eu saber sobre o começo do pecado? Porque seria como se você soubesse os sintomas de uma doença, para procurar o médico o mais rápido possível e receber o diagnóstico, receber a medicação que vai trazer a cura sobre você. Então, olhar para Gênesis é ver isso. Como que começou tudo? Como que é um casamento? Como que um casamento, o que eu faço para o casamento dar certo? O que eu faço para não pecar? Então aqui traz essa realidade para mim e para você. Depois em Gênesis 4 vai falar aí sobre as primeiras cidades, né, as cidades que foram erguidas naquele tempo. Vai falar também sobre o desenvolvimento de tecnologias, né, ou seja, foi a partir dali que começou-se, né, a ter instrumentos musicais, né, a habitarem em tendas, né, e também a fazer, né, ali os seus utensílios, né, de metal, né, não só para guerras, né, porque até então não havia, mas para, né, facilitar o seu dia a dia. Então ali foi desenvolvendo-se, né, a arte de trabalhar com metal, né? Então a gente vê isso acontecer em Gênesis 4. E já a partir de Gênesis 12, né, ou seja, a partir do capítulo 12, você vai ver o começo de uma nação, o começo de um povo que o Senhor chama para ser seu, tá bom? Então ali é o início da promessa, tá? Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, tá? De como é feita essa divisão, né? E como que tudo isso traz uma clareza para que a gente leia, né, a palavra de Deus com mais entusiasmo, né, que a gente leia a palavra de Deus também
compreendendo, não só ler por ler ou ler como se fosse uma história distante, mas fazer aplicações pessoais também na nossa vida, tá bom? Quero aqui trazer também ao conhecimento dos irmãos os destaques, né? E eu diria que esses são os destaques principais, né? Se tem algo que precisa ser destacado aqui, se tem algo que eu e você precisamos ter o entendimento, tá? Dentro desse livro de Gênesis, é exatamente isso, né? Que é, é, Gênesis ele se divide em pelo menos três destaques muito importantes. O primeiro deles é que aqui narra, né, a obra criadora de Deus. Quando a gente vê ali no capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós estamos vendo um Deus que criou todas as coisas. Esse texto é um texto que vem para refutar completamente, né, heresias que até hoje tentam predominar em algumas pessoas, né? E aí eu queria falar um pouco sobre essas heresias, né? Talvez você já ouviu falar nesses termos, mas ainda não compreende o que são, tá? O primeiro deles é o ateísmo. O que é o ateísmo? O prefixo a é um prefixo de negação, tá? Então, ateísmo, né? A não crença em um Deus, ou seja, o ateísmo prega que não existe Deus, ou seja, eles creem e afirmam a inexistência de Deus, tá? Então, o ateísmo prega isso. O deísmo, ele acredita que tem um Deus que criou o mundo, mas ele abandonou esse mundo à própria sorte. Então, para o deísmo, ele acredita, não, Deus formou todas as coisas, mas deixou a gente tocar a vida do jeito que a gente quiser. Então, essa é a crença deísta, né? Diferente do ateísmo, o deísmo crê que existe sim um Deus, né? E que esse Deus criou todas as coisas, mas criou e deu para a gente viver da forma que a gente quisesse. O panteísmo, né, é um sistema no qual Deus é tudo e não é uma pessoa. Deus está nas coisas, tá? Então, para o panteísta, Deus está em tudo, né? Então, cada um de nós fazemos parte de Deus. Então, quando o ser humano morre, esse ser humano que antes vivia e que era parte de Deus, morre, volta a ser Deus e depois vem outra pessoa e etc. Então, o panteísmo é uma sequência, né? E ele acredita que Deus é tudo, tá? Um todo. O politeísmo, né? A palavra poli, né? Quer dizer muitos. Então, estamos falando aí da existência de muitos deuses, né? E aí a gente vai ver o politeísmo, né? Sendo difundido aí, né? Pelas mitologias, né? A mitologia greco-romana, né? Tanto a mitologia grega quanto a mitologia romana, elas se fundem, né, um pouco adiante, onde tem a sua representatividade ali, né, dos deuses, né, dos deuses gregos e dos deuses romanos, né, que eram cultuados naquele tempo, e nasce então, né, ali a mitologia greco-romana, tá? Então tudo isso é refutado por esse texto, porque no princípio, ou seja, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E essa palavra no princípio, né, Bereshit, né, ela quer dizer que no início, ou seja, quando nada existia, né? Então é Bereshit Bará. Bará é a palavra hebraica criou. E essa palavra bará, ela aparece somente aqui, tá? E esse verbo, ele traz a criação do nada. Aquele que criou a partir do nada. E só pode criar a partir do nada o ser, né, formador, ou o ser que nunca foi criado.
e esse ser chama Deus, tá bom? Então aqui cai por terra a questão do ateísmo. Porque o ateísmo, ele vai usar da ciência, né? Ele vai usar aí do conhecimento humano, né? Para tentar justificar a inexistência de Deus. Mas quanto mais eles tentam isso, né? Eles mais estão mostrando que Deus existe. Porque até mesmo para eles dizerem, ou quem sabe, né? Como o termo, se for colocar no dicionário, diz que é aquele que crê que Deus não existe. Então, se ele crê em alguma coisa, já tem algo errado, né? Porque como ele vai crer que Deus não existe? Para que crer num ser que não existe? Então você vê que é mesmo uma visão muito mais ligada a uma certa, né, rebeldia, a um certo problema relacional, do que com a questão, né, de ordem, né, científica ou de ordem da razão, tá bom? Então, esse texto é um texto que cai por terra, né? Então é um destaque importante a gente trazer aqui. No capítulo 3, versículo 15, eu quero que você folheie a sua Bíblia aí comigo, tá? Estou fazendo aqui só algumas pontuações importantes, tá? Aqui fala que Deus, né, que tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar, aliás, 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este, ou seja, a descendência da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, do que está falando aqui? Né? Aqui, depois da queda, nós vemos o próprio Deus, mediante a queda, mostrando para a humanidade que, ainda que a gente pecou, ele providenciará uma oportunidade para que nós possamos ter a salvação. Então aqui é uma promessa de que o Senhor traria, né, através da descendência da mulher, ele trouxe Jesus Cristo, que veio, né, para vencer a serpente, que é o diabo, né, e nos ensinar que nós podemos ter a vitória sobre as tentações. Por isso que nós precisamos recorrer, né, a aprender através da palavra de Deus a como vencer as nossas dificuldades, né, as nossas lutas e tentações do dia a dia, tá bom? Então aqui fala sobre essa questão. O terceiro destaque importante é sobre o propósito. Qual o propósito do livro de Gênesis, né? Então Gênesis aqui mostra a representação dos começos de todas as coisas, como eu falei aqui até aqui, mas também sobre o julgamento do Senhor, mostrando que esse Deus Criador, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que formou tudo, né, também é um Deus justo, tá? Então o Senhor traz o seu julgamento, traz o seu juízo, mas também mostra e revela a graça do Senhor, ou seja, o amor incondicional. Mostra e revela também esse favor imerecido que eu e você temos, tá? E essa nova oportunidade de recomeçar tudo. Então, o próprio Deus, né, que nos formou, que fez tudo perfeito, né, quando há a queda do homem, ou seja, Deus nos fez para tomar esse tipo de decisão, nos dando o livre-arbítrio. Então, o Senhor vem e depois da falha humana, o Senhor vem então, né, com uma oportunidade de restauração. Ele julga aquele ato, né, mas traz uma oportunidade, uma segunda chance. Uma oportunidade de nós vencermos as tentações e as aflições, tá, à nossa volta. Então isso tudo é muito importante. Eu queria deixar esses destaques para que você compreenda, tá? Então, primeiro, né, nós vemos a obra criadora de Deus. Depois você vai ver no capítulo 3, né, o pecado do homem entrando, mas mesmo assim Deus já providenciando um meio para que nós possamos vencer tudo isso. E depois nós aprendemos aqui sobre o propósito desse livro, que é nos ensinar acerca de tudo aquilo que Deus fez por nós,
não só criando todas as coisas, mas também trazendo aí o seu direcionamento, tá bom? Quero falar também aqui sobre a questão da doutrina, tá? Nós vamos ver aí dentro do livro de Gênesis, né? As doutrinas contidas nesse livro, a primeira delas, né, que está aí, né, no capítulo 1, versículo 1, fala sobre um único Deus, tá? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, como eu disse, né, traz aqui, né, uma realidade que um único Deus, criador de todas as coisas, né? Aqui também fica claro a doutrina de um Deus pessoal, tá? Do versículo 18 do capítulo 1 até o versículo de número 25, nós vamos ver aqui, né, que apesar de Deus ser grande, né, ele era um ser, né, pessoal, ou seja, que se relacionava de maneira particular com cada um de nós. Em Gênesis 1, 26 e 27, e também em Gênesis 2, 16 e 17, nós vamos ver que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, ou seja, o Senhor nos formou, né, para nos parecer com Ele, tá? Na sua essência. No capítulo 3, versículo 15, nós vamos ver aí a doutrina, né, do pecado, ou seja, né, como que o pecado separa o homem de Deus, mas que como que Deus também, de maneira imediata, né, nos deu a oportunidade de sermos salvos, tá? Gênesis 12, né, a seguir nós vamos ver, como eu disse, a falar a respeito de Abraão, dos seus descendentes, como ele foi eleito para cumprir o propósito do Senhor, e mostra qual é a minha e a sua missão enquanto povo de Deus nesta terra. E Gênesis 37, até o capítulo de número 50, nós vamos ver a história de José, né? Mostrando que uma doutrina muito importante para mim e para você, sobre o mal sempre se reverter em bem. O mal jamais prevalecerá. Ou seja, nós precisamos entender que ainda que como José, né? José foi vendido pelos próprios irmãos, né, para ser escravo no Egito. E acreditava eles que os sonhos que Deus havia dado a José havia morrido, havia sido destruído. Mas Deus permitiu aquela circunstância para que José chegasse, né? E é maravilhoso, irmãos, olhar para a vida de José e ver alguém que praticamente dormiu como um escravo e acordou como governador do Egito. Não porque ele era melhor do que ninguém, mas porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, que isso possa também nos inspirar, para que a gente guarde isso no nosso coração e venhamos viver o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Tá bom? Então, aqui vou estar deixando para os irmãos este estudo e peço a você, né, que assim como eu comentei sobre os pontos principais, e mais uma vez reforço, irmãos, nós estamos aqui passando por uma visão panorâmica. Você pode ver que eu trago uma visão amplificada, tá? Nós ainda vamos estudar de maneira mais elaborada cada um desses livros, né? Seriam estudos aí que demorariam também alguns encontros. É importante isso, mas nós estamos fazendo aqui, eu estou te instrumentalizando e quero, né, aqui também te motivar a estudar e ler a Bíblia. E assim como eu fiz no Novo Testamento, eu quero, né, te pedir, te convocar a ler, tá bom? O livro de Gênesis durante esta semana, né? Tire um período para que você faça essa leitura. O livro tem 50 capítulos, né? E você consegue, com certeza, né, ler isso aí ao longo de uma semana tranquilamente, tirando poucos minutos por dia para fazer essa leitura. E agora com essa nova visão, né? E procure usar esse material, procure, né, fazer as anotações aí devidas para que você esteja ali lendo e entendendo, compreendendo todo este contexto, tá bom?
E por fim, quero finalizar aqui dizendo algo muito importante. Queridos, o livro de Gênesis vai trazer para mim e para você a resposta a duas questões primordiais da raça humana: de onde eu vim e por que eu estou aqui. Eu tenho certeza que, baseado naquilo que nós estudamos até aqui, hoje nós conseguimos responder com clareza de onde eu vim, de um Deus criador. Eu não vim do macaco, eu não vim do evolucionismo, eu não vim de nada disso. Eu vim de um Deus que me criou, que me formou e que se relaciona comigo. E por que eu estou aqui? Porque existe um propósito de Deus na minha vida. Porque existe algo pelo qual o Senhor quer fazer através de mim e de cada um dos irmãos. Tá bom? Então que esta resposta fique no coração de cada um dos irmãos. E que eu e você possamos, olhando para Gênesis, o livro dos começos, trazer algo para o nosso coração. É tempo de começar, é tempo de desenvolver o conhecimento da palavra de Deus. Então que hoje seja um grande começo na tua vida e na minha também. E que nós possamos aprender muito mais da palavra do Senhor. Tá bom? Fique com Deus, graça e paz. Vamos fazer uma oração encerrando nosso estudo de hoje. Pai querido, nós te agradecemos por este momento. Agradecemos ao Senhor, Pai, por estarmos em tua presença. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja nos dando esta compreensão desse Deus maravilhoso e bondoso que é o Senhor. Guarda as nossas vidas, Senhor, e nos livra de toda sorte de males. Abençoa-nos, ó Pai, pois a tua mão é que nos guarda e nos protege. Faça-nos compreender, Pai, que é tempo e todos os dias é dia de nós recomeçarmos. Por isso, abençoa cada um dos teus filhos e nos dê sabedoria e graça, hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a todos, né? Que você tenha uma semana abençoada e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Fique com Deus, graça e paz. Uma ótima semana.